Graça e paz, gente bonita! Eu sou a pastora Thaís Fantin, sou da Igreja da Restauração e nós estamos aqui hoje com o programa Restaurando Vidas. Que bom que você já está conectado. Por favor, então, curta o meu canal, compartilha, envie esse link para muitas pessoas. Esse programa é um programa de testemunho, de transformação de vidas. Aqui a gente traz pessoas para poder mostrar quem elas eram antes de Jesus e o que Jesus fez na vida delas depois que as encontraram. Então, não perca a oportunidade de compartilhar esse programa com muitas pessoas, que eu tenho certeza que esses testemunhos edificam a fé. E hoje, eu estou com um convidado muito especial aqui. Estou com uma pessoa que hoje é líder de célula na nossa igreja. Ele também ministra o curso Casados para Sempre. É proprietário da academia Superação Life e tem um testemunho incrível. Alguém que andou por lugares terríveis, teve uma história transformada e Deus o encontrou para uma grande restauração. Jean Lopes, é uma alegria te receber aqui. A alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? Trazer aqui o testemunho, né? De louvor ao Senhor, porque é isso que acontece, né? Quando nós renascemos das cinzas, porque o lugar onde está o pecado, onde abunda o pecado, é cinzas, é um lugar ruim. E Deus tira a gente desse lugar e a gente tem que sim falar muito sobre isso, dar o testemunho para alcançar outras vidas que, infelizmente, talvez estão passando por isso. Exatamente, transformação de vida completa. Exatamente. E eu quero começar hoje pedindo para você contar quem era o Jean antes de Jesus. Apóstola, por muitas vezes eu tentei até bloquear isso, e eu comento com a minha esposa, Luciana, que eu sinto vergonha de falar muitas vezes sobre isso. Mas é necessário, né? Sim. Eu voltar lá naquele lugar, né, horrível que eu estive, para que eu possa contar o verdadeiro testemunho que é hoje o que eu sou. Sim. No que eu me transformei, né? Depois que eu conheci Jesus, depois que eu comecei a ir à igreja, depois que eu me converti, eu estava num caminho e eu converti esse caminho e comecei a andar com Jesus, né? A minha vida começa muito triste, meus pais se separam e eu tinha 2 anos de idade. Era bem pequenininho. Infelizmente, a minha mãe, sem muita instrução, uma pessoa difícil, coitada, uma pessoa praticamente sem estudo, né? Ela deixou a desejar, né? Ela fez coisas assim que realmente marcaram muito a minha vida e dos meus irmãos. Coitada. Não estou julgando a minha mãe. Sim. Eu estou dizendo que é o que acontece, né, apóstolo? Muitas vezes as pessoas, por falta de instrução, que eu digo que é a palavra do Senhor, por falta desse ensinamento, né, de estar no mundo, a pessoa se deixa levar por caminhos que afeta muitas pessoas, como os filhos, os pais. A pessoa nunca está sozinha, né? E eu tive muitos padrastos, né? Infelizmente, tenho lembranças de coisas que já não me fazem mal hoje, né? Porque liberei perdão para todo mundo. Você conseguiu passar dessa etapa? Consegui, mas isso foi uma das coisas que realmente me fez querer, muitas vezes, dar fim na minha vida, né? Claro que eu sempre fui muito homem, né? Então eu acho que nunca tive coragem assim, de pegar uma arma ou de me jogar de um lugar alto para me matar, não. Mas assim, comecei a beber muito cedo, comecei a fumar com 12 anos de idade. Muito jovem. Muito novo, 1985, eu me lembro, né? E comecei a fumar, comecei a beber. E logo depois vem as outras coisas, né? A palavra do Senhor diz que um precipício puxa o outro. Sim. Então, aí veio a bebida alcoólica, depois veio a maconha e foi indo até chegar na cocaína, onde eu fiquei aprisionado por quase 15 anos. Quase 15 anos você foi usuário de cocaína. E passou muito rápido. Claro que
esse tempo que nós ficamos presos no vício é como se fosse páginas em branco da nossa vida. Não dá para você lembrar tudo que aconteceu, você lembra de fatos assim, mas não é uma história, né? Sim. Você tá ali alucinado e vai passando a vida e as coisas vão acontecendo e as pessoas falam, você tá indo por esse caminho e tal, e você não dá muita atenção porque existe uma venda espiritual, uma né? venda no seu olho, né? O inimigo vem para cegar o entendimento dos incrédulos, né? Que é o pecado, né, minha apóstola? É o pecado. Então você está totalmente amarrado no pecado, mas você não consegue perceber isso. Você está ali, né? Você está vivendo aquilo, para você é normal aquilo lá. Então, a senhora veja, eu nasci num berço evangélico. Minha avó era crente da igreja pentecostal. Eu dava palavra, cantava aqueles corinhos. Quando criança você ia para a igreja? Quando criança eu ia para a igreja. E quantos crentes se desviaram, né? Por exemplo, Whitney Houston, ela era crente, ela começou a cantar na igreja. E a senhora vê o final que aconteceu com ela? Elvis Presley, tantas, né? Tantos até o Michael Jackson, ele cantou num coral da igreja, enfim, grandes nomes da música aí, mundial, estiveram na igreja, né? E é esses que o inimigo gosta, né? Então, comigo não foi diferente. Me tornei uma pessoa muito violenta, apóstola, né? Porque quando criança, eu não tinha pai, eu ia pra escola, eu cuidava dos menores, então eu encarava, sabe? Andava armado, com 14 anos de idade, eu tinha um 38, Rossi, 5 balas, né? Uma vez eu dei um tiro numa multidão que os caras queriam bater na gente, e aí eu ranquei o revólver, não pegou em ninguém, graças a Deus. Mas eu joguei pra pegar. E não pegou em ninguém, né? Foi livramento, né? Foi livramento, né? Eu tinha, acho que 14 anos, mais ou menos, e eu me lembro dessa fase aí de andar armado, de querer uma briga, porque quando eu estava muito nervoso, eu estava muito insatisfeito com aquela vida que eu levava, eu queria bater nos outros. Eu queria ir para a rua e brigar com as pessoas, né? Porque eu vejo hoje assim que eu acho que eu sentia medo um pouco do mundo, da vida, das coisas. Então, o trauma, né, apóstolo? Na verdade, você não teve um pai te protegendo. Exatamente. Então, você teve que criar meios de proteção, Sim. né? E até pela quantidade de padrasto que você teve, né? Isso aí era sempre uma forma de você se autoproteger. Pois é. Minha mãe, ela tinha essa busca aí, incansável de ter um pai pra gente, mas ela não tinha sorte, coitada. Quantos irmãos? Tinha eu, o Rony, que é o meu irmão de sangue, né? Depois veio a Michele e depois veio a Paulinha, né? Mais 2 irmãos. Mais 3 irmãos eu tinha. E eu era o mais velho, né? Então, na escola, por exemplo, eu e o Rony arrumava uma briga, eu ia lá e resolvia. Entendi. Né? Porque é isso mesmo, eu tinha muito medo, então para acabar com aquele medo, eu ia logo pra porrada e era muito violento. Eu era violento. Eu pegava 2, 3, né? Era uma coisa assim, cachorro de rua mesmo. Já malhava? Não. Eu era forte, assim, aquela coisa de genética, né? Mas não. Eu gostava de serviço pesado, né, apóstolo? Eu trabalhava de servente pedreiro com uns desses padrastos. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa de carregar caminhão. Eu comecei levantando 20 quilos. Quando eu vi, eu estava levantando 130 quilos, que era uma bobina que tinha lá. Uau. E eu jogava nas costas. Eu pesava 62 quilos. Então eu tinha muita força com um corpo magro, né? Eu me lembro que numa briga uma vez, eu dei um murro no queixo do cara. O cara levantou os 2 pés do chão e caiu desmaiado. E os caras... né? Então eu gostava daquilo, né? Era sangue nos olhos. Era sangue nos olhos. E assim, não morri porque Deus é bom, né? Deus tinha propósito na sua vida, Deus, né? Não, mas olha, graças a Deus. Propósito de Deus em uma avó que orava por mim todos os dias. A minha avó Águida, ela orava muito por mim. Então eu via assim a proteção de Deus. Sim. E ela me falava assim, filho, se uma hora você tiver um problema, num perigo, você clama o sangue de Jesus.
E eu me lembrava disso. Quando eu via que a coisa estava assim, eu falava assim, sangue de Jesus tem poder. Eu falava. E tem que a minha avó falava para mim, e realmente aquilo... E eu me lembro de vezes assim, de eu estar naquela depressão, porque era uma depressão, né, apóstolo? E andando na rua, triste com a minha vida, porque não tinha emprego, porque aquela vida miserável que a gente levava e tal, brigas em casa, às vezes tinha churrasco em casa, e no final da tarde começava todo mundo brigar, aquela choradeira, às vezes garrafa voando, era uma coisa horrível, sabe, a minha casa. E eu, às vezes sozinho assim, eu começava a pedir para Deus, para Ele mudar a minha vida. Você tinha temor. Eu tinha temor. Apesar de tudo isso. Eu tinha temor a Deus. E eu lembro disso, que eu pedia para Ele mudar a minha história, né? E muitas vezes eu comecei a namorar a minha esposa hoje, né? Peraí, antes de você entrar na esposa, eu quero falar com você. Se você acredita em oração, digita aqui, ó. Eu creio em oração. Porque você tá vendo o quanto Deus faz quando alguém ora. O Jean é resultado do joelho no chão da avó dele. Tenho plena convicção disso. Eu também. Ela não desistiu. Não. Talvez ela não tenha contemplado você convertido aqui nessa terra. Deu tempo dela te ver convertido, não, Jean? Não deu. Não. Mas você consegue imaginar o que vai ser quando você chegar no céu e der de cara com ela? Eu sei, eu almejo esse momento. Consegue imaginar? Muitas às vezes não têm o privilégio de ver os seus convertidos aqui na terra. Mas é fato que Deus sempre contempla uma oração. Então digita aqui, ó, no comentário que você acredita em oração e aproveita e envia esse programa para outras pessoas. Curta e compartilha, porque vai ter alguém que tá precisando ouvir o que o Jean vai contar. Agora conte, como foi que você conheceu a Lu? Então, eu tinha terminado o primeiro grau, né, 8ª série naquela época, terminei, e no ano seguinte, naquele ano não, no outro ano, por exemplo, era 1990. Em 91 eu ia pro exército, né? Acho que é isso, se eu não estiver errado, não era 89 não, era 90 ou 91, exatamente. E eu tava deitado na minha cama, de manhãzinha cedo, me chega meu primo Marco. Jean, vamos fazer comigo contabilidade? Falei, cara, ano que vem eu vou pro quartel. Eu não vou estudar mais. Né? Eu terminei a 8ª série, pra mim tá bom. Era muito difícil, aposto. Não é que eu era vagabundo, não. Era muito difícil mesmo. Era uma vida miserável que a gente levava, sabe? De falta de recursos mesmo. E aí ele falou, não, vamos lá comigo, eu queria que você fosse comigo e tal. E ficou insistindo e tal. Eu falei, cara, não tem nem grana pra pagar, pra tirar foto, que tinha que tirar foto 3x4 e tal, tirar umas cópias, ir lá, pagar uma taxa. Eu não tenho essa grana. Ele falou, não, eu pago pra você. Tá bom, Marcos, vamos então. E começamos o curso de contabilidade. Primeiro ano de contabilidade no colégio Yale, lá em Londrina. E aí, quando eu chego, sento assim, que eu olho, dei aquela olhada na classe inteira, aí eu olhei e vi uma menina. O nome dela era Luciana. Aí o coração fez tum, 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 tum. Aí eu olhei pro meu primo e falei assim, bonitinha, né? Ele falou assim, eu vou conseguir ela primeiro que você. Eu falei, não, você tá brincando, filho, essa latinha fraca sua aí, né? Tinha um sarrinho ali, né, aposto e tal. Bom, enfim, passou-se os dias, eu ficava olhando pra ela e tal. E um dia, a professora de português, ela tava corrigindo ali o caderno e tal, né? Tinha dessas coisas, vem aqui que eu vou dar um visto no caderno e tal. E chegou a minha vez, e ela tava sentada, acho que na segunda fila ali, e eu fui ao lado da professora e olhei pra ela e o Espírito Santo falou comigo. Aquela ali é a sua esposa. Uau! É assim, exatamente assim. Aí eu achei estranho, foi a coisa da minha cabeça. Eu tô olhando pra moça, tô gostando dela, e ela nem sabe que eu existo, não olha pra mim, né, apóstolo? Mas aí chegou um professor de OTC. Aí ele era muito doido, aquele cara, sabe? Ele só falava água, né? E ele não gostava de dar aula, era um professor bem doido, assim, sabe? E ele falou assim, hoje não vai ter aula não, hoje vocês vão fazer um trabalho
que eu vou falar para vocês buscar no livro aí, tal, e junta as carteiras. E eu estava ainda terminando de copiar a matéria anterior, do professor anterior que tinha saído. E copiando, e eu comecei a ouvir as carteiras, blá, 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 juntar as carteiras. E, de repente, ficou um silêncio. Eu peguei o meu caderno, guardei, peguei o caderno de OTC e abri. Quando eu abri do lado, eu fui ver quem sobrou para eu poder chamar para fazer dupla comigo. Quem era? Quem era? A Luciana. Aí ela olhou para mim e falou assim: Deus sempre prepara tudo, né? Posso juntar as carteiras? Eu falei: cara, filha, fica à vontade. Eu nem queria, né, apóstolo? Bom, enfim, aí nós marcamos um passeio, né, que tem um lugar lá em Londrina que chama Zerão, que é perto do Lago Igapó, muito famoso lá em Londrina. E nós marcamos e eu tô vendo ela vir. Até hoje eu me lembro daquela cena, porque eu marquei com ela na esquina de uma avenida famosa, Avenida JK, lá em Londrina, do lado do hospital ortopédico. E de repente eu vejo ela vindo. Uma blusinha assim amarelinha, tal, um shorts branco, né, uma bermudinha branca assim, e eu olhei para ela e falei: Senhor, que moça linda. É muito para mim. Eu não vou conseguir. Mas se ela tá aqui, né? Tudo pode acontecer, né? E ficamos o dia todo juntos. E foi lindo. Olha aí, Lu, olha aí. Foi maravilhoso. E eu sou apaixonado por ela daquele primeiro dia até hoje. Quantos anos já? 33 anos juntos. Que bênção. Glória a Deus. E aí, ficamos juntos o dia todo e tal. E eu deixei ela na casa dela à noite e dei tchau pra ela. Aí quando eu fui sair, ela pegou no meu braço e falou assim: você não vai me beijar? Uau! Ela que pediu? Ela que pediu. Ela? Eu fiquei com vergonha, né? Eu não sei, eu não sabia, ela não me dava assim uma luz assim, né? Será que é só amizade ou é namoro, né? E ela me pediu um beijo, eu não me esqueço daquele beijo que até o bico do meu sapato estourou. Eita! E estamos beijando até hoje. Glória a Deus. Mas felizmente nos casamos com 19 anos, nos conhecemos com 17, e com 19 nós resolvemos. Os dois tinham 19 anos quando casaram. Só que, assim, eu trabalhava numa empresa onde todo mundo bebia, né, apóstolo? E tem aquele ditado que diz assim: passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E eu tinha um chefe lá, um gerente que ele bebia muito. Ele odiava a casa dele, ele tinha problema com a esposa. E ele gostava muito de mim. E ele me levava todo dia pro bar. E eu falava pra ele assim: amigo, eu não aguento beber todo dia. E eu nem tenho dinheiro, você que fica pagando, é chato isso. Ele falou: não, calma, não tem problema com isso. Um dia você vai poder pagar. Como se aquilo fosse né? Como se fosse um troféu. Exato. E é isso, apóstola. Infelizmente, tem gente que ao invés de ajudar as pessoas, acaba levando pro buraco. Sabe como que eu vejo isso hoje? O inimigo, ele tem soldados. Sim. Quem são os soldados de Satanás? As pessoas que não estão indo à igreja, as pessoas que não ouviram a palavra do Senhor, as pessoas que estão aí vagando. Essas pessoas estão à mercê do mundo. Sim. E o mundo jaz do maligno. Então, além da pessoa ser um escravo de Satanás, o inimigo ainda faz com que essa pessoa puxe mais outras pessoas para ele.
Da mesma forma hoje que eu faço, que é falar de Jesus para as pessoas, é de falar da palavra, de falar para as pessoas, olha, nós temos uma célula aqui na nossa academia, e convidar as pessoas, depois falar do encontro com Deus, depois de falar do curso Casados para Sempre, depois de levar as pessoas na igreja, eu estou fazendo aquele trabalho do ID. Sim, e você é um evangelista nato, né? Obrigado. Falei até com a Lu isso hoje, é impressionante. Hoje nós estivemos até na academia dele, malhando um pouquinho, né? Que é uma bênção, graças a Deus pela sua vida. E é impressionante como você realmente fala para todo mundo que entra lá dentro, todo mundo que pisa na academia, ouve falar de Jesus, ouve falar dos milagres de Deus, e você é um evangelista. Glória a Deus pela sua vida. Gratidão pelo que o Senhor fez por mim, porque realmente eu andei por caminhos muito ruins da minha vida, muito ruins, lugares que eu tenho vergonha de ter passado. Eu imagino. Né? Então, a senhora veja bem, começou assim, chegou uma época, apóstolo, que eu estava bebendo mais que esse amigo, que ele cortava caminho de mim. Eu me lembro que eu ligava para ele e falava assim, vamos lá, vamos tomar uma e tal. Ah, não, pelo amor de Deus, eu saio com você, eu saio bêbado em casa, você bebe demais. A senhora vê que estado... Nesse período você já estava casado. Eu, todo o tempo, estava casado. Quando eu comecei a trabalhar, eu já estava com a Lu. Eu imagino como foi tudo isso pra Lu, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil, né? Mas ela já me contou que ela orava sempre por você. Ela ia na cama, colocava a mão e profetizava que o marido dela seria uma bênção. A senhora veja bem, apóstola, do mesmo jeito que o inimigo colocou esses soldados para me pegar de alguma forma, e me pegaram, o Senhor colocou mulheres como a minha avó, a minha mãe também, né? E a minha esposa, sim, que oraram muito por mim. A Luciana, porque chegou uma hora, eu me lembro de um dia, apóstola, que depois de muitos anos nesse vício, eu estava muito bêbado num bar. E aí eu falei, pessoal, falou, tô indo embora aí, eu tô ruim já, preciso ir embora. Não, você vai assim, cara, vai dirigir assim, você vai bater o carro. Eu falei, não, aqui, meu carro sabe ir embora sozinho, aquela conversa de bêbado, né? Sim. Peraí. E aí, falei, o que é? Não, vamos lá no seu carro lá. Aí chegou lá, abriu o porta do carro, tava bêbado, o cara sentou do meu lado, pegou uma carteira, aí pegou um pozinho branco, jogou na carteira, pediu um cartão, eu peguei um cartão, aí ele fez lá, pega uma nota, enrolou a nota, fez um canudo e ali começou a trajetória. Naquela noite, eu conheci mais de 5 lugares aonde se vendia a droga, que são as bocas de fumo. Sim. Ele, além dele ter me apresentado a droga naquela noite, ele ainda me apresentou os lugares aonde se comprava. Então, todas as vezes... Esse não era só um soldado de Satanás, era um tenente, né? Exatamente. Que impressionante. Você vai ver como é que é, o nível da maldade. Como o diabo vai enviando Sim. pessoas para ir te cercando. Porque não é assim, não é naquela hora. Ele faz aqui, mas ele vai te matar lá daqui 10 anos, Sim. 20 anos. É tudo programado, né? É um crime organizado, né? O diabo, ele é isso, ele é organizadíssimo, né? Vamos dizer que o diabo é burro? Ele não é burro. As vozes espirituais da maldade. Eles são inteligentíssimos e organizados. Então, é uma guerra, né, apóstolo? Sim, uma guerra travada. É uma guerra. E eu me vi ali, então todas as vezes que eu passava um pouquinho, eu tô muito alto e tal, vou pegar um negócio. Aí chegava lá, pegava um e pronto, não voltava mais para casa. Ele passava a noite nas bocas de fogo. Passava a noite. E às vezes eu passava noite, dia, 3 dias fora de casa. E chegava em casa num estado deplorável. Fedendo, mendigo, sabe? Mendigo. Sim. Sem comer, porque você não tem fome. Sem tomar água, só bebia bebida alcoólica, cerveja, mais uísque, né? Mais bebida quente. E pó. E claro, mulheres e tal, e, né? Porque é uma coisa puxando. É um abismo chamando outro abismo. Exatamente, né? Indo pro poço, cada e quando vez. você se vê sóbrio, não é sóbrio, você, acabou a grana, precisa ir embora, né? E aí vem a depressão. E agora? Como é que eu vou encarar? Como é que eu vou chegar em casa? Nessa época você já tinha filhos, já? Tinha filhos. Isso é o que mais me dói, assim.
E por muitos anos eu me cobrei muito, porque os meninos, eles viam aquela situação. Talvez não entendiam, não sei, mas eles viam, né? O pai chegando, o pai, onde você estava? O pai, o que foi? E tal, né? Então, assim, realmente, eu me lembro um dia, apóstolo. Isso aí é uma das coisas que quando eu lembro, eu não consigo conter a emoção. Que eu me lembro que eu cheguei na minha casa depois de 3 dias fora de casa e a janela estava tinha uma janela e ela estava meio aberta, a cortina estava aberta e eu vi a Lu sentada, triste, o Natanzinho pequenininho tentando escalar assim o sofá e o Juan olhando pro chão, mexendo com um carrinho assim, e aquela cena foi como se fosse uma faca entrando no meu coração, porque eu estava ali sem dinheiro, eu tinha gasto o dinheiro da família, né? Porque você não tem domínio por nada, então você gasta dinheiro à toa, você realmente entra numa situação de perder realmente a noção. Você vê que é um prazer carnal, mas extremamente destrutivo. Porque a pessoa não consegue ser feliz desse jeito, de jeito nenhum, né? Não. Então... Mas aí me conta quando Jesus entrou nessa história, o que aconteceu? Como é que foi esse processo, Jean? Então, apóstola, a Luciana me largou lá em Londrina, né? Ela me larga e ela vem embora pra cá. E aí eu venho atrás. Eu largo tudo lá, nós tínhamos uma casa lá, e eu deixo tudo lá e venho pra cá, pra São Paulo, e começo do zero. E aí eu começo a trabalhar no mercado de repositor, e começo a minha vida de baixo, e começo a fazer eventos na rua, puxando caminhão, evento de supino, porque aí eu já estava na academia, porque a academia foi uma fuga pra mim. Foi uma fuga, porque eu estava no momento ali e tal, daquela de depressão, e eu leio uma reportagem da Vera Fischer. A Vera Fischer falando que para se libertar das drogas, porque ela usou cocaína também, sim, e ela foi pra academia. E eu fui pra academia, né? Eu usei aquilo lá e aquilo te deu um insight, tipo, eu preciso mudar, né, o foco. Um dia, aquele amigo, né, que me ensinou a beber e depois saiu fora, ele falou pra mim, falou, Jean, por que você não começa para campeonato supino? Você é muito forte, cara, você vai levantar 200 quilos, né? Eu falei, que isso? Eu levantando 200 quilos? E realmente, apóstola, eu comecei para academia, depois de 6 meses de academia, eu levantei 200 quilos. Mas aí, glória a Deus, 200 quilos depois de 6 meses de academia? Depois de 6 meses de academia. Então aquilo foi um incentivo, assim. Aí eu comecei a ver, sabe, você ganhar um prêmio, você se preparar e chegar lá e as pessoas, o campeão! Então passava-se um filme na minha cabeça quando eu ganhava uma medalha. Puxa, eu tava lá me arrebentando e tal, e né? E aí, hoje eu sou um campeão. Você é, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Então naquela época, eu pensando assim, e aí quando eu chego aqui em Calcaia do Alto, Deus faz assim, ó, bum, na minha vida. Aí você larga as drogas nesse momento? Sim. Largou? Larguei as drogas. Sim. Aí começamos a ir pra igreja Assembleia de Deus. Eu só parei de ir pra lá mesmo. Por quê? Porque eu sempre usei shorts, camiseta, e eles não podiam usar. E aí eu falei, pô, mas então, né, não dá pra mim, né? Mas eu tava gostando da igreja, até recebi uma profecia na igreja de um irmão, ele é meu amigo até hoje ele é pastor, e ele falando, Jean, Jesus te trouxe aqui nessa terra, não foi em vão, você vai ser um campeão, você vai prosperar, e começou, e eu fui recebendo, meu corpo pegava fogo naquela hora. E realmente foi isso que aconteceu. Começou todo um processo de reconstrução, academia, Jesus entrando. Eu estava num campeonato, eu fiz um campeonato, era o segundo campeonato que eu estava fazendo em Calcaia do Alto.
eu recebo um telefonema no campeonato. Tinha acabado de ganhar o campeonato, levantei 206 quilos naquele dia. O Juan participou, ganhou. Eu tenho essas fotos, depois eu até posso mostrar. E aí, toca o telefone, que era um corretor de imóveis que vendeu a minha casa. Ele vende a minha casa e aquele dinheiro nós usamos para montar a academia. Uau! Entende? Deus proveu tudo. Tudo! E aí foi melhorando e tal, passou um ano, eu comprei um carro novo, um Corolla 2003, as coisas começaram a melhorar, e a gente foi pagando as contas, de repente eu arrumei um trabalho com um deputado, andei de helicóptero, ele tinha uma fazenda lá em Calcaia do Alto, Dr. José Camargo, né, dono de várias rádios e televisão. Ele era muito rico, infelizmente já faleceu, mas eu dei aula para ele durante 2 anos e aquilo foi mudando a minha vida e eu ganhando dinheiro, até que um dia eu comprei um Corolla 2012 com 20 mil quilômetros. Eu tava rico na minha cabeça, né, Apóstolo? Que é isso o perigo também do homem, né? O homem acha que ele é eu sou. Quando você fala soberba, eu sou, né? Quando sobe demais, o Espírito Santo sai de perto de você. E naquele momento eu caio, apóstolo. Faziam uns 5 anos que eu tava limpo. Uau. E eu fui pra Londrina com aquele carro, eu comprei umas rodas 20 pra ele. Nossa, eu tava voando, eu tava poderoso, eu tava com dinheiro no bolso. E eu volto pro lugar da minha morte, do meu pecado. Eu volto naquele lugar, né? E ali você caiu de novo. Eu caí de novo. Uau. Cara, cheguei na casa de um amigo e ele sacou uma garrafa de uísque e gelo com de água de coco e tal. E já jogou no copo, falou, vamos aí. Eu falei, não tô bebendo mais, tô de boa. Tal. Não. Pô, você não tem controle? Sabe ou não? Sim. A isca do inferno. Come, né? E não vai te fazer mal. Você não vai morrer. Não é assim que o diabo falou pra Eva? Pode comer que você não vai morrer. É isso, apóstolo. As conversas são as mesmas. Sim. E eu tomei aquele gole de uísque. Quando foi 3 horas da manhã, eu tava usando cocaína. Misericórdia. E aí, depois aconteceu mais umas 2 vezes. E a Luciana largou de mim de novo. Ela largou de novo de você. De mim de novo. Já fazia uns 8 anos, 10 anos que a gente tinha academia. E ela largou de mim. Isso, vocês já estavam morando em Cotia. Você só tinha ido pra Londrina passear. Aí ela largou de mim, foi pra casa da mãe e tal. E aí, nessa hora, ela levou a sério mesmo. Foi lá, contratou um advogado. Enfim. Foi quando eu fui pra Londrina. E eu me acabei. Usei droga. Me envolvi com 3 mulheres ao mesmo tempo. Aquela loucura. Eu gastei uma grana. Eu acho que eu gastei uns 4 mil reais numa noite. Meu Deus. Droga e mulherada. Era muita grana. Sim. Há 7 anos atrás. Era muita grana. E eu... Enfim, voltei. Meu irmão falou assim pra mim, Jean, você tem que voltar pra sua casa. Volte pra sua casa. Nem que você tenha que ficar na academia. Fique lá, não arreda o pé. O diabo quer acabar com o seu casamento. Seu irmão é cristão, né? Meu irmão é cristão. Meu irmão é cristão há mais de 30 anos. É pastor da Metodista, né? Inclusive, quando nós fomos em Israel, nós passamos lá na Metodista em Londres, né? Então, eu volto. E aí, naquela tristeza, eu falei com a Vivi, que é a esposa do Ananias. E ela falou, eu tô indo numa igreja, Jean, maravilhosa. E tá restaurando meu casamento com o Ananias. Você tem que ir lá. Onde é? Não, eu vou falar pro Ananias e aí. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei assim. Nossa, que bonito. Uma igreja grande, não é pequena não, né? Entrei pra dentro e tal. Aí tinha no canto da parede assim, um monte de tijolinho. Uns tijolinhos assim de papelão assim. Fiquei olhando.
Tal. Aí foi uma moça cantar lá, ela estava grávida, mas aquela moça cantava muito bonito. Eu falei, meu Deus, que louvor maravilhoso. Aí veio um senhor lá com a barbinha rala, assim de óculos, meio gordinho. Isso foi um espetinho. E aí ele começa a pregar, e eu preguei naquela cadeira, eu falei assim, é aqui. Esse senhor, no caso, era meu marido. Exatamente. Depois você conta a história que agora ele não é mais gordinho, já. Você deu um jeito nele. Eu tinha um fofinho assim. E aí eu falei, meu Deus, louvor maravilhoso. Palavra maravilhosa. E eu olhei na parede, tinha um símbolo. Que é esse aqui, ó. Aqui, ó. A família. Logo da Igreja da Restauração. É o logo. Eu olhei essa logo e falei assim, é eu, a Luciana e os 2 meninos. É aqui o lugar. E eu tava separado da Luciana ainda. Eu lembro desse dia. Você lembra, apóstolo? Aí, na hora do apelo, me empurraram. Eu falei, ó, para com isso. Era a Ananias me empurrando. Vai lá, se reconcilia com Jesus. Eu falei, calma, eu tô conhecendo a igreja ainda. Vai lá, eu saí. Aí eu fiquei com vergonha de voltar para trás. Fui lá e me reconciliei com Jesus. E naquela noite eu falei com o pastor Maurício, a pastora Euridice, que eram líderes de casais, e eu já cheguei chorando, né? E falei assim, eu quero a minha família de volta. Enfim, começamos no processo de reconciliação. Graças a Deus eu voltei para casa. Graças a Deus. E aí fomos para a igreja. Comecei o curso Casados para Sempre. Aí nós fomos para o encontro com Deus, eu estava fazendo o curso. Fizemos o encontro com Deus, voltamos o encontro com Deus, fomos para a escola de líderes. Só que nesse momento, os 2 filhos saem de casa. Tá vendo como que é uma guerra, apóstolo? Sim. Porque eu começo a me libertar do pecado e me converter e amar aquilo. E, meu Deus, eu quero isso para minha vida agora. Aí o inimigo vai lá e pega meus filhos. Para me destabilizar. Para me fazer parar. Mas não me parou. Porque aí eu estava sentado um dia lá e esse rapaz fofinho. É brincadeira, viu, gente? Oi, amor. É brincadeira. Tá chamando ele fofinho. Fala bem que agora você tá mais jovem do que nunca. Graças a ele. Agora não. Agora ele tá um jovem, muito magrinho, com 16% só de gordura. Viu só? E vai buscar 12, ele me falou hoje. Mas enfim. Ele fala assim, quem quer ir para Israel comigo? E eu levantei a mão, na fé, porque não tinha um tostão furado. Era um ano muito difícil, né, apóstola? Sabe por quê, apóstola? Tudo que você planta, você colhe. Sim. Então, mesmo estando na igreja, mesmo vivendo uma nova vida, eu ainda estava colhendo coisas que eu plantei no passado. Sim. Então, eu estava vivendo um momento difícil na minha vida. Porque o pecado atrai maldição. Exatamente. E atrai ruína financeira. O pecado abre portas de legalidade de tudo isso. Exato. Então, quando você entra para Jesus, é um processo de reconstrução. É isso que as pessoas têm que entender. Tem pessoas que são instantâneas, do jeito que entram, mas tem outros que vão passar por todo o processo. E é natural. E eu passei. Sim. Eu passei por todo o processo. E aí, eu comecei... Aí eu peguei a Luciana e nós fomos num terreno, que eu tinha um terreno ruim, caído, ele era muito ruim. E eu orei naquele terreno. E o que você orou aquele dia? Eu sonhei. Eu falei, Senhor, esse terreno foi o Senhor que nos deu. E tá muito difícil, pai, eu não tenho dinheiro para colocar um tijolo nesse terreno. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me prosperar e eu construo a casa dos sonhos aqui nesse terreno. Mas, se o Senhor quiser saber mesmo, o que eu quero agora é ir para Jerusalém. Era o seu sonho. É o meu sonho. E eu quero vender esse terreno para pegar o dinheiro e ir para Israel. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha, pai. Que seja feita a sua vontade. Orando com a minha esposa, porque eu aprendi lá no curso Casados para Sempre que a oração junto, ela sobe. Porque a palavra do Senhor diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Como é que eu ligo? Eu oro e alguém concorda. Então, no caso, a minha esposa. E aí,
nós oramos, ligamos, apóstola, era um sábado, mais ou menos 1h da tarde. No outro dia, nós íamos na igreja pela manhã, era o nosso hábito de ir pela manhã na igreja, e nós fomos na igreja. E depois, não, parece que não tinha culto à noite, né? Era só de manhã, não era isso? Não, antes era só à noite. Era só à noite? Era só à noite. Como é que era? Eu fui de manhã. Eu lembro que eu fui de manhã, então já tinha os dois cultos. Já tinha. E aí, eu orei no sábado, mais ou menos 1h da tarde, quando no domingo nós chegamos na igreja, almoçamos e fomos descansar, como hábito, né? Dar uma descansada domingo. E aí, toca meu telefone. Quando toca meu telefone, era uma irmãzinha da igreja, a Patrícia, que ela é corretora de imóveis também, né? Ela faz outras coisas, outros trabalhos, mas ela também fazia esse trabalho de corretagem. E ela falou assim para mim assim: Jean, já vendi o seu terreno. Uau! Eu olhei para a Luciana e falei: o que é? Pegadinha? É pegadinha? Será que tem alguma câmera aqui? Não é possível, a gente orou ontem. E hoje ela fala isso. E ela falou assim: amanhã, segunda-feira, nós vamos lá no seu terreno e pode contar, ele está vendido. E eu fui, apóstola, e realmente o cara me pagou em dinheiro o valor que eu queria. Meu Deus. E esse cara guardava o dinheiro no colchão, imagina? Embaixo do colchão. Eu falei: você é louco, cara, porque ele me deu dinheiro, pacoteira de dinheiro assim. E antes de ir no cartório, ele já tinha me pago todo o terreno. E aí começa o processo de ir para Israel e aquela loucura. Eu lembro da alegria que você me ligou. Eu vou para Jerusalém. Apóstola, eu vou para Jerusalém. Eu não acreditava. E foi Meu algo incrível. Deus, como eu vi Deus falando comigo. É. Apóstola, naquele tempo, porque eu ainda não era dizimista. Eu não era. Mas Deus falou de uma maneira tão nítida comigo, que depois daquilo, nunca mais eu deixei de entregar o meu dízimo. E o que Deus fez depois disso? Quando eu volto de Jerusalém, lá já foi tudo maravilhoso. Eu compro um chofar e a senhora profetiza sobre a minha vida, que eu seria o tocador de chofar oficial. Pra que serve isso? Eu falei: isso aqui é um chofar. Mas parece um berrante. Eu falei assim: mas não é um berrante, isso aqui é um chofar, convoca o povo. Que cheira ruim com aquilo. Cheira muito ruim. Tem que colocar óleo para parar. É do bicho, né? É do bicho. E aí você falou assim pra mim: eu quero tocar isso. Falei: pronto, Jean, compra um que você vai ser o tocador oficial de chofar da nossa igreja. Onde a senhora falou isso? Jerusalém. Aonde a senhora falou isso? Em Jerusalém. Embaixo dos céus, Jerusalém. E aí hoje, porque o Jean é assim, tudo que fala pra ele fazer, pensa um discípulo determinado e focado, é o Jean. Amém. Ele faz tudo com excelência, pois ele foi estudar os toques do chofar, os tipos, foi ensaiar absurdamente. Hoje ele não é só o tocador oficial da Igreja da Restauração, ele é de todos os congressos da Grande São Paulo, de tudo que tem, é o Jean que toca chofar. Sábado agora já foi convocado pro... Pronto. E ele faz coisas assim, toca aquilo maravilhosamente bem. Você pode procurar o canal da igreja, da Igreja da Restauração, você vai ver ele tocando em várias festas bíblicas. Também, se você entrar no Instagram dele, daí Jean _ superação. Jean _ superação Lopes. Lopes, pronto. É, isso mesmo. Ou @Igreja da Restauração também, e veja ele tocando chofar, que é uma bênção. Amém. Aí ele volta de Jerusalém, que acontece na sequência, então, e esse foi incrível também, né? Foi incrível, porque lá nos muros das Lamentações, onde nós íamos todos os dias, e em um desses dias nós celebramos lá nossos 25 anos, lembra, apóstolo? Sim. Foi nossa, meu, Deus é bom demais. Parou. Ele tava completando 25 anos. É melhor você contar? Senão a entrevistadora querida, conta, olha só, né? Pode contar. A entrevistadora começa a contar tudo. Foi maravilhoso. Conta você. Olha, eu vou contar assim, o que foi a bênção na minha vida. Porque olha o que Deus faz na vida da gente. Um dia eu me batizei lá em Londrina, mas eu estava bêbado. Eu fui me batizar bêbado, apóstolo. Então aquele batismo realmente não valeu de nada. Tomei um porre e a Luciana me fez ir assim mesmo. Eu falei: Lu, tô bêbado, mas tá marcado, amor. A igreja tá esperando a gente. A Luciana sempre com aquela calma. E nós fomos nos batizar.
Então eu faço esse batismo, mas depois eu ainda continuo naquelas velhas práticas. Então não valeu de nada aquele batismo. E um dia, apóstolo, eu estava contando assim pra minha mãe. Ah, mãe, que eu peguei, que eu fiz, que acontecia e tal. E minha mãe olhou pra mim assim. Minha mãe desviada também, coitada. Teve uma decepção, né? E nunca mais voltou para a igreja. O inimigo é sujo. Eles tiram as pessoas da igreja por causa de palavras, e as pessoas levam aquilo para o coração, e às vezes isso aprisiona a pessoa também no mundo. A pessoa tem que perdoar, tem que relevar muitas coisas, porque nós temos que olhar para Jesus. Sim. Não é para as pessoas. Infelizmente a minha mãe não pensou assim e ficou aprisionada no mundo. Mas mesmo assim, Deus usou a boca da minha mãe e falou para mim assim: filho, você sabia que o seu casamento foi anulado? Ah, como assim, mãe? Falei, filho, você já se envolveu com várias mulheres. E você fez um voto, quando você se casou com a sua esposa, que você não iria traí-la. Seu casamento está anulado perante Deus. Uau. Então porque como que acontece a minha conversão, apóstolo? Naquele dia que eu me envolvo com meninas, e eu bebo, e eu uso droga, que eu gasto R$4.000, 2 dias depois, eu estava dentro de um carro, lá em Londrina, indo para casa do meu tio, e me deu uma dor, uma agonia, uma angústia tão grande, e eu grito dentro daquele carro: Jesus! Mas muito alto dentro do carro: me salva! Eu não aguento mais ser escravo de Satanás! Me dá a última chance! Eu não quero a segunda, eu quero a última! Se eu voltar pro pecado, o Senhor pode me matar e só pode deixar eu ir pro inferno! Apóstola, naquela hora, o Senhor ouviu a minha oração. Glória a Deus por isso. Porque depois acontece tudo isso, eu encontro a nossa igreja, a Igreja da Restauração. Eu começo nesse processo. E mergulhou de verdade. E olha o que Deus faz. Ele me leva para Jerusalém, ele me renova o meu voto com a minha esposa, porque minha mãe tinha dito: o seu casamento está anulado. E nós renovamos os votos ao lado do Muro das Lamentações. Foi. E a caravana inteirinha foi para esse momento. Foi celebrada essa renovação de votos com todo mundo da viagem. Marido, e o apóstolo Fábio Abud, a apóstola Cláudia Abud também. Nossa, eu lembro daquela palavra: desde Jerusalém, que a sua família seja... Nossa, que palavra, meu Deus! E depois a gente vai e se batiza no Rio Jordão. E não só um batismo de mergulhar e sair, não, foram 7 vezes. Do mesmo jeito de Naamã. Então todo aquele pecado, aquela lepra que existia em mim, tudo aquilo que eu tinha feito na minha vida, foi limpo. Eita, homem restaurado, curado e liberto. E eu volto, apóstola. Aí eu volto pra cá, pra São Paulo, e assim, né? Porque eu orei lá no muro e falei assim: Senhor, eu tenho um dinheiro que sobrou da venda do terreno e eu gostaria muito de mudar a minha vida. De sair de Calcaia do Alto, de levar a academia perto da igreja onde eu estou congregando, que seja feita a sua vontade. Mas, Pai, na hora que isso acontecer, que eu sinta realmente que é do Senhor, porque eu não posso gastar esse dinheiro à toa. Sim. Então, que eu sinta felicidade. Tudo bem. Chegamos em Calcaia do Alto. Aí chega lá o dono do prédio. Me deixa uma carta na minha frente. Fala assim: ó, eu vou subir o aluguel. Não entendi nada, né, apóstolo? Meu Deus, vai subir o aluguel, mas eu tava pedindo um negócio bom, um negócio ruim, né? A gente não entende assim as coisas de Deus, né, apóstolo? Saí na rua, meio triste, tal. Aí voltando, uma pessoa toca no meu ombro. Eu olho assim, é o Magal, que é o dono do prédio onde eu tenho a nossa academia hoje. E ele falou assim: o que foi? Você tá olhando pro chão aí? Tá triste por quê? Aí eu olhei pra cara dele e falei: os probleminhas aí. E o seu prédio? Ele falou assim: tá lá, pode ser seu.
Na mesma hora. Na mesma hora. Eu falei, Meu Deus. quanto você quer de aluguel? Ele falou assim, quanto você paga? Eu falei, eu pago 3 mil. O cara tinha subido o meu para 4,5. E era absurdamente menor. E era, o que eu estava era 300 metros. E esse 560 metros. Olha isso. Aí ele falou assim, vamos lá ver? Mas leva a sua esposa. Eu falei, tá bom. E fomos lá ver. Tá bom, fomos lá e tal, e tal. Aí, quando eu chego no prédio, após, e ele pega um controle assim, plum, a porta abre sozinha. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E eu entro lá, um barracão gigantesco, alto, e eu encosto assim, pegado na mão da lua, assim, eu encosto e olho. Quando eu olho, eu vi o Muro das Lamentações, aonde eu orei ao Senhor pedindo para que Ele trouxesse alegria no meu coração. Sim. Quando fosse para gastar o dinheiro. E meu coração encheu de alegria. E eu olhei para aquele prédio, olhei lá para cima e vi a célula. Falei, é aqui. E é mesmo, tem a parte de baixo, onde é a academia, e o lado de cima é só a célula. É a célula. Funciona toda a célula dele, que é incrível célula. O espaço que ele tem. E aí começa a prosperar, o Senhor vai trazendo novos alunos, e o negócio foi... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu entrego o meu dízimo hoje, assim, com um coração feliz. Que é isso que eu orava, né? Porque eu queria entregar, mas não queria entregar... será que... Não. Eu queria dar com alegria. Isso é algo espiritual. Nem todo mundo compreende porque não vive. Exatamente. Mas quem vive, entende. O que Apóstola, preceita é esse. Eu tenho hoje menos de 200 alunos na academia. O meu aluguel vai vencer só em 2027. Uau. Porque eu já adiantei os aluguéis. 2027, nós estamos em 2024. Exatamente. Isso eu tenho um carro que eu nunca imaginava que eu ia ter quando eu cheguei em Calcaia do Alto. Eu tenho um carro que vale 100 mil reais. E eu acabei de comprar uma moto que vale 60 mil reais. Uma baita Harley Davidson, linda. Eu comprei um terreno há 10, 12 anos atrás por 120 mil reais e ainda estou terminando de pagar. Esses dias eu soube que o nosso terreno vale R$1 milhão. Isso que é provisão do céu. Se não tivesse na sala, eu pedi uma salva de palmas agora. Você pode dar glória daí, ó. Comenta Deus de milagres aqui. Se você está se alegrando com esse pode comentar. Você sabe qual é o melhor de tudo? Que tudo isso eu conquisto com poucos alunos. Sabe quando os 300 Gedeões. Os 300... Guerreiro de Davi, falei errado, perdão. Não, é Gedeão mesmo, que toma água. Gedeão. Gedeão, que toma água. A gente foi lá, né? A gente foi lá. E ele fala, Senhor, só 300? Aí ele falou, se eu te der mais, a glória é sua. Mas a glória é minha. Então, Deus, Ele na sua glória, Ele me prospera com poucos alunos. Sim. E Deus vai fazendo um milagre, né, Jean? E vai vendo... As coisas vão se conectando, Deus vai bradando de uma forma linda. E olha, eu quero também aqui expressar minha gratidão pela sua vida. Que isso, pô. Eu tenho que falar isso. Não vai fazer eu chorar. Em público. Eu tenho que falar, eu tenho que agradecer. O Jean, assim, ele realmente foi muito transformado dentro da nossa igreja, e isso é visível. Desde quando ele chegou lá, ele realmente se focou e tem sido um discípulo que realmente honra o nome de Deus aonde passa. Amém. A academia dele é um foco de adoração. Todo mundo que chega, para onde você olha naquela academia, tem banner falando de Deus, tem quadro de Deus, e ele explica sobre Jesus para todo mundo, ele evangeliza as pessoas, ele ora, ele tem realmente um testemunho de vida. Mas mais do que isso, além disso, você foi um canal de bênção usado para cuidar da minha vida e do Reinaldo. Reinaldo era muito obeso. Ele já contou, gordinho. Muito não, né, pô? Não era tão... Era gordinho. Tinha uma barriguinha. Gordinho. Eu também estava bem acima do peso. E na época da pandemia ele começou. Meu pastor, eu quero cuidar de vocês, eu quero treinar vocês, eu quero treinar vocês. Mas pensa, pra alguém que nunca fez exercício, que a gente não fazia mesmo há muitos anos, a gente queria era fugir dele. Dar um perdido nele, gostava de comer mesmo. E não tava afim de fazer exercício, coisa nenhuma. É porque não tinha hábito, né, Não tinha hábito.
E aí ele começou a insistir pra ir em casa treinar a gente. Só que era período de pandemia. Então, tipo assim, a gente não tava fazendo nada fora porque tava todo mundo trancado dentro de casa. Aí eu lembro que o Reinaldo falou assim, amor, ele não para de insistir que ele tá aqui. É um chiclete. Ele. Enfim, Ele é um não, deixa chicletão. ele vir. Recebemos. Mas assim, pela insistência dele, porque a gente não queria fazer exercício. E aí, esse processo, o Jean ficou 2 anos, né, Jean? 2 anos. 2 anos. Indo na casa de vocês. Indo na minha casa 2 vezes por semana. De terça e quinta. Ele vinha de Calcaia do Alto até onde eu moro. Pra cuidar da gente. De forma totalmente gratuita. Às vezes eu falava, Reinaldo, pelo amor de Deus, paga pelo menos o combustível dele. E ele não aceitava. Não. Totalmente gratuito, cuidando da gente. Moral da história, isso foi virando a chave pra uma vida assim, com qualidade de vida. E emagrecemos, o Reinaldo emagreceu muito, eu tô no processo ainda, né? Sou meio preguiçosa pra ir pra academia, mas melhorei bastante do que eu era, porque eu estou. E hoje, assim, eu quero expressar aqui, em público, Obrigado, a minha gratidão a você. Porque como isso é importante, né? E nisso a gente vê, assim, como Deus trabalha em tudo. Muitas vezes nós somos usados para ajudar as pessoas. Mas como pastor, a gente também estava precisando de ajuda. E você foi o foco de Deus na nossa vida. Você nos ajudou, tem nos ajudado. Obrigado, tem querida. cuidado sempre da gente com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. E isso trouxe qualidade de vida. O Reinaldo tinha dor nas costas, dor de cabeça todos os dias. Ele tinha hernia de disco, dor de cabeça todos os dias. Uma gastrite que tomava omeprazol direto. Não era todos os dias, mas com muita frequência. Faz mal pros rins, né? Tomar E muito hoje, remédio. assim, não toma nada, tá ótimo de saúde, pega peso. Antes não podia pegar o Pedro Henrique no colo, nosso filho. Rejuvenesceu. Rejuvenesceu, porque é saúde. É. Então você foi um instrumento de Deus na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus Obrigado, por você, amor. pela Lu. A Lu, eu te amo. Você é uma querida que mora no meu coração. Você não pôde Obrigado. estar aqui por conta da academia, super compreensível isso. Mas a Lu é uma querida. A Lu tem um coração que jorra amor. Eu conheço poucas pessoas que têm um nível de domínio próprio da Lu. Porque a Ela Lu ela tem. é uma pessoa que Ela ela é calma, ela é centrada. Eu falo, Lu, você é meu sonho de vida. Eu quero ser assim também, porque é uma pessoa que exala Jesus Ela num nível exala. assim Ela é incrível. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é E gratidão maravilhosa. pela sua vida, por todo o carinho também que você sempre nos recebe. Jean, nós estamos acabando o programa. Que pena. Passou tão rápido. Mas antes eu quero que apareça aí a fotinho da família do Jean. Por favor, coloque a foto dessa família linda, ó. A Lu, querida. Os filhos abençoados. A bandeira de Israel lá Natan. atrás, Olha aí, nossa. academia, gente. Olha a academia. Bandeira de Israel, o leão da tribo de Judá, versículo bíblico. Porque essa academia, assim, é cheia da unção. E essa família querida aí, profetizo bênção sem medida sobre essa família tão amada. E também gostaria que passasse aí a foto da célula que o Jean cuida hoje, o Jean e a Lu. Olha lá, pastor Maurício e pastor Euridice, que são os líderes, né? Os pastores. Queridos. Pastor Euridice já passou por aqui, testemunho incrível de vida também. Os discípulos, tem muito mais do que esses discípulos, né? Que às Tem vezes vai bastante. um, às vezes vai outro, e isso é normal. Uns 40, Esse é o eu acho. cantinho onde eles fazem a célula. Olha que lugar lindo, preparado com tanto amor, Olha o tanto chofar carinho. lá em cima, aquele que eu comprei, aposto. Chofar que veio de Israel. É E aquele lá. tudo com muita dedicação, né? E também é líder de casados para sempre. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe impossível para o Senhor. Eu não sei qual a sua circunstância. Você que está assistindo esse podcast, talvez seu marido esteja perdido. Talvez seus filhos estejam nas drogas. Talvez você viva uma vida muito difícil. Talvez haja traições no relacionamento. Tantas coisas podem acontecer dentro de um relacionamento familiar. Mas eu quero que você entenda, através desse testemunho do Jean, que para Deus não existe impossível. Aonde Deus entra, o mal tem que sair. Amém. Aonde a luz chega, as trevas saem. Amém. Agora eu queria que você fizesse seus agradecimentos. Você pode olhar ali naquela câmera, ó, mandar beijo pra quem você quiser. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Nada disso seria possível se Ele não tivesse tido misericórdia de mim e tivesse aceitado aquela oração, né, apóstolo? Sim. Que eu entreguei mesmo, eu não volto mais, eu não posso voltar mais, acabou pra mim. Agora é Deus na minha vida, agora, e eu digo assim, eu estive nos 2 lugares, e esse que eu estou hoje, essa vida que eu vivo hoje, realmente é uma vida de abundância, é uma vida de prosperidade, não só financeira, mas de felicidade, de saúde, melhorou a minha saúde, melhorou
os amigos, né? Que quando você tá no pecado, até os amigos saem, né? Não existem amigos ali. Existem pessoas te puxando para baixo. Hoje eu tenho realmente pessoas que gostam de estar comigo, pessoas que, né, que isso tudo engloba, né, essa felicidade que o Senhor nos dá, né? E quero agradecer aos meus apóstolos queridos, não devem nada. Eu fui muito ministrado por vocês todas aquelas manhãs com aquela mesa maravilhosa que a senhora fazia com as suas próprias mãos, né? Mesmo sendo apóstola da nossa igreja, a senhora ia lá e botava a mão na massa, fazia aquela tapioca que eu não me esqueço. Pode ir lá delícia, comer. Né? E a ministração do apóstolo, a oração que eu recebia naquele lugar que me fortaleceu. Porque, assim, eu era um cara do mundo, né, apóstolo? Então, tudo que eu sou hoje eu aprendi com vocês. Né? Esse ensinamento, esse discipulado, mesmo não sendo 12 de vocês, mas eu estava ali, sendo um 12 de vocês. Sim, então Deus é maravilhoso. Eu almejo grandes coisas na vida ministerial. Claro que eu sei que é no tempo do Senhor. Sim. E eu sou incansável. Eu vou alcançar, apóstolo. Para mim, o óleo não é simplesmente um óleo que vai descer sobre a minha barba e vai só ser um momento. Não, o óleo para mim é como quando eu estou num campeonato de supino e eu treinei pesado, meu ombro doeu e às vezes eu perdi noite de sono por causa da dor. O óleo para mim vai ser como uma medalha. Eu consegui chegar no lugar mais alto do pódio. Amém. No reino. Sabe? Não por, o Jean vai ser um pastor. Não, não é isso. O pastor eu já sou hoje. Eu já assumi essa face. Eu sou um pastor. Eu falo de Jesus para pessoas. Eu cuido de pessoas. Cuida de pessoas. Mas eu almejo o óleo. Amém. Em nome de Jesus. Boa coisa almeja. Amém. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa deseja. Amém. Tá certo. Quero mandar um abraço também para os meus discípulos amados da nossa célula. Não vou falar o nome de todos, que eu posso esquecer de alguém, mas todos eles, os que estão chegando agora, os que já são nossos 12, que estão caminhando junto conosco, Pastor Maurício, Pastor Eurídice, Pastor Maurício, Pastora Eurídice, amo vocês, muito obrigado por todo o ensinamento, por todo o cuidado, enfim, é muita gente, né? Quero mandar um abraço para minha esposa maravilhosa, eu te amo, meu amor. Por mais que eu fale de você, nunca vou chegar um dedinho do que realmente você é e significa na minha vida. Eu amo você de todo o meu coração. Eu me emociono, sabe por quê? Porque você realmente é muito mais do que eu pedi a Deus. Eu te amo e quero dar o último suspiro do seu lado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E também meus filhos amados, Juan, meu filho, eu te amo. Sei o que Deus tem para sua vida. Estou esperando e sei que um dia do meu lado direito vai estar você, meu filho mais velho, e do meu lado esquerdo vai estar o meu filho mais novo, Natan. E nós três, vamos louvar ao Senhor juntos. Em nome de Jesus eu creio. Amém, filhos? Amo vocês. Amém. Jean, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Obrigado, que Deus te abençoe, apóstolo. que Deus te honre, que Deus muito te prospere. obrigado que Deus pela guarde honra. sempre a sua casa, mais a sua uma vez. família. Tamo junto. Até Jesus voltar. Gratidão por tudo, viu? Te amo, foi uma honra também. Muito obrigado, amo muito viu? você. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Muito obrigado. E você, querido, que assistiu esse podcast, você viu que para Deus nada é impossível. Então, que você possa enviar esse podcast também para outras pessoas, que você possa compartilhar, porque realmente é um testemunho de muita transformação. Deus faz milagres. Amém. E o foco do milagre é você. Deus te ama, Jesus te escolheu. Não perca tempo. Corra para Jesus, que Ele vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história e vai transformar tudo que existe ao seu redor, assim como Ele mudou e transformou a vida do Jean. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fica com Deus. A paz. Tchau, tchau.